Fala galera colorada, como vocês? Axel Colorado em mais um vídeo. Peço que vocês na largada deem um like para dar aquela força pro canal do Axel Colorado, tá bom pessoal? Bom, Internacional 3, Coritiba 4 em pleno Beira-Rio. O Inter com sua função, seu modo Jesus Cristo, né, com todo o respeito que o senhor me merece, ressuscitou mais um morto no Campeonato Brasileiro. Dessa vez foi o Coritiba, tá bom? E num jogo desses, é normal a caça às bruxas logo após o final do jogo, tá? E eu quero dizer, em primeiro lugar, uma análise. Eu quero dizer uma coisa. De uma coisa boa que ficou dessa derrota vergonhosa no Beira-Rio. Enterrar esse tipo de fardamento. Esse tipo de fardamento absurdo, nojento, asqueroso. Você olhava para dentro de campo, você não identificava o Internacional, não sabia se o Internacional era o Coritiba, se o Coritiba era o Internacional, porque o time de branco devia ser o Inter, não. O time de verde e cinza era o Internacional. Que enterrem essa ideia. Para mim, o Inter não perdeu por causa do fardamento, tá? Que eu não sou maluco, tá? Eu não sou desses supersticiosos. Mas que esse tipo de fardamento seja enterrado. Pessoal, olhem para a torcida no estádio. Daqui a pouco tá cheio de gente com abrigo preto e cinza, preto, preto, preto. Daqui a pouco vão olhar para a torcida do Inter, não vão diferenciar do Atlético Paranaense ou do Flamengo, tá? Então enterrem esse tipo de fardamento. Enterrem. O Inter não perdeu por causa do fardamento, mas ainda bem que foi com esse fardamento, tá? Enterrem esse tipo de ideia. E esses influencers que ganham dinheiro para ficar vestido preto e cinza, que tomem vergonha na cara. E eu não sou influencer, tenho um canal pequeno, mas o Inter é vermelho e branco e ponto final. Quero começar por isso. Segunda coisa, arbitragem, péssima arbitragem, tá? Árbitro inseguro, tá? E o VAR, como sempre no caso do Inter, chamado para alterar resultado. Bom, a falta do Vitão, tá? A falta foi uma falta idiota, porque o cara não ia chegar na bola. O Rocher ia pegar a bola. A falta foi idiota, a falta foi mal feita, foi mal pensada, porém o cartão vermelho foi excessivo. Por quê? Porque o toque que o jogador deu, a bola nem em direção ao gol ia. Nem em direção ao gol ia a bola. Então o VAR chamou o juiz, como sempre. O Esporte Clube Internacional é um cachorrinho, um cachorrinho vira-lata, político. O VAR chamou para alterar um cartão que tinha sido dado dentro de campo de maneira correta, tá? E para mudar o resultado, acabar alterando o resultado de campo ao final das contas, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a arbitragem não foi boa. Não foi por isso que o Inter perdeu, quero deixar claro. A arbitragem foi confusa, não foi boa. E essa atitude, logo no começo do jogo, ela mudou todo o aspecto do jogo. O macro do jogo, a tática do jogo foi toda alterada por um erro de arbitragem e um erro do VAR. Tá? Pessoal, o VAR no Brasil é usado para roubar. Certo? Então, fazendo essas ressalvas aí e deixando bem claro que a expulsão do Vitão alterou tudo que o Kudê pensava sobre o jogo. Agora vamos falar um pouco sobre o jogo, tá? Bom, o Kudê teve vários erros nesse jogo, tá? O Kudê, em primeiro lugar, demorou para colocar o Igor Gomes. Ali é feijão com arroz, não tem que pensar, tá? Embora o Inter tenha até empatado com gol de pênalti, tá? Mas ali é feijão com arroz. Tirava o Depena, que tinha entrado fardado, né, que não tinha feito nada até então, e colocava um zagueiro. Pronto. E vamos ver o que a gente pode fazer. Então ele errou na demora da substituição, tá? Os jogadores também, eu não vejo entrega nos jogadores do Inter, né? O time do Inter parece um time engessado. Parece que tipo assim, ó, se não dá certo o esquema, eles dentro de campo não têm iniciativa. Eu já vi vários podcasts e vários jogadores falando assim, ó, que se o treinador fala uma coisa e dentro de campo os jogadores veem que não funciona, o jogador toma uma atitude e muda. Não, o Internacional, assim, os jogadores são engessados naquele esquema, tá? Então, o Inter ficou preso naquela situação, as coisas não andavam, tá? Foi uma atuação catastrófica dos jogadores, as notas vêm daqui a pouco, são horríveis as notas, tá? A nota do treinador, voltando a falar um pouco do Kudê. O Kudê me parece ter uma grande dificuldade, tá? Qual é a dificuldade que o Kudê me parece ter? Ele, assim, ó, mudou alguma coisa durante o jogo, um ponto fora da curva, a expulsão do Vitão, ele tem uma dificuldade de implementar um novo esquema ou ter uma ideia nova durante o jogo. Digamos assim, ele entra com aquele esquema, tem um ponto fora da curva, a expulsão do zagueiro central e ele parece que não consegue ter soluções, tá? Ele me parece ter dificuldades nesse aspecto. E o Inter parece muito engessado no esquema.
e nos jogadores. A prova é que no jogo contra o Vasco lá, saiu os 3 meias, e tudo bem que quem entrou não tinha condição de vestir a camisa do Internacional. Os jogadores de reserva são muito ruins. Porém, o Inter carece de que o treinador tenha outras ideias de um ponto fora da curva durante o jogo, como uma expulsão, como aconteceu no caso do Vitão. Tá? Aí o que eu quero falar uma coisa, continuando. Lá no balde de aço lá estão crucificando o Kudê como o maior culpado, né? E era tudo que o balde de aço queria, né? Esse cara que faz mal à instituição internacional, tudo. E os caras pagam um superchat para ficar concordando com ele, estão lá crucificando. Porém, a culpa do que acontece no Internacional, no clube, no time, a culpa é da direção, com seus erros de escolha de treinador, com seus erro de executivo de futebol, com suas renovações equivocadas, como a do Gabriel, por exemplo, como demorar para demitir o Mano Menezes, como para demorar para demitir o preparador físico. Então, olha, quem é que é engraçado, né? Porque que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Tem que ser assim, né? Pois com o Mano Menezes, o Baldiaço tinha maior paciência e não queria que mudasse o Mano Menezes. Ele não queria que mudasse. Não queria que mudasse. Mas agora, não jogou o René, quem é que jogou? Olha o Dalbert. Olha o que esse cara aí é. Não joga porcaria nenhuma. Um lixo. Não tem camisa. Não tem condições de vestir a camisa do Inter. Não joga coisa nenhuma, que é o Wanderson, entra o Depena, que é o nada. Tá? Aí, isso, o que ele vai fazer? O que o Kudê vai fazer? Aí, botou quem no segundo tempo? Botou um garoto, e isso aí foi um erro dele, tá? Eu quero dizer que colocar o Della Corte foi um erro. Colocou o guri, com 17 anos, improvisado na lateral esquerda. E o guri nervoso fez um pênalti besta mesmo, fez um pênalti bobo. Mas eu tiro a carga de cima das costas dele, porque tu não pode botar um guri com 17 anos, que tem potencial, que pode ser uma joia rara, improvisado como lateral esquerdo. Bom, entrou o Depena, né? Entrou esses jogadores aí. Então o banco do Inter é muito ruim, o banco do Internacional. O banco do Inter é muito ruim, é fraco. Bruno Henrique fez um gol, mas não contribui em nada. Igor Gomes é jogador reserva da zaga. Então, se os jogadores que o Mano tinha à disposição são os mesmos que o Mano Menezes, que o Mano tinha, são os mesmos que o Kudê tem. Então, a culpa é da direção, que tinha um diretor de futebol lá, um executivo que está sendo massacrado no Santos, que é o Paulo Brax, que veio do América Mineiro. Aí depois eles tiveram a grande ideia de pegar o executivo lá do time lá de Santa Catarina, né, da Chapecoense, lá, ou do Criciúma, ou coisa que seja, tá? Então a culpa é da direção. A culpa é da direção. A culpa é totalmente da direção. Não é... É fácil crucificar o Kudê hoje. Ele errou. Mas a culpa, o macro, quem colocou esses jogadores para jogar, quem demorou para tocar treinador, quem demorou para trocar preparador físico, e tem essas opções de jogador no time, no grupo, é a direção internacional. Então a culpa é da direção, a maior culpada da direção. Tá? A maior culpada dessa situação é a direção. Então, eu vou chamar as notas do Axel Colorado. Agora, diretor, chama a vinheta das notas. Bom, vamos começar então. O Rocher, uma péssima jornada, foi muito mal hoje, tá? Nota 2. E ele que se deu por satisfeito, tá? Fez aquela lambança ali na saída de bola junto com o Dalbert, nota 2, tá? O Bustos não foi bem hoje, nota 3, tá? O Vitão, a falta que ele fez foi uma falta idiota, atrapalhou todo o esquema do Kudê, todo o time, tudo que o time pensava, numa falta imbecil, tá? E eu vou dar nota menos 5, é uma nota histórica, é a menor nota que eu dou do Axel Colorado. Alguém pode falar assim, mas jogou pouco. Não, mas ele interferiu no macro. Os 5 minutos que ele ficou em campo, os 6, interferiram nos outros 85 de jogo, tá? Vitão, menos 5. Nico Hernandes não foi bem, nota 3. Tá? O Dalbert, que jogador horroroso. Por isso que eu costumo falar, né? Eu digo trajetória. O cara tem 30 anos, jogou aonde? No Inter de Milão. Jogar? Ou ele era banco? Ou ele estava no grupo e não jogava nunca? Cara, pelo amor de Deus, né, cara? Horrível esse jogador. Menos 3 para o Dalbert. O Della Corte entrou... Aí que eu quero dizer, né? Quer moer carne no Beira-Rio, né? Esse guri é zagueiro, ele não é lateral esquerdo, tá? Então o Kudê fez uma substituição horrível,
botar o guri numa podre dessas, tá? Numa situação horrenda dessa, improvisado no lateral. Eu vou dar pro Dalla Corte, vou dar nota 3. Poderia até dar uma nota maior, mas eu vou dar 3 porque nós temos que fazer a leitura correta dos fatos. Esse guri pode ter uma sequência, pode vir a ser um bom zagueiro, mas o senhor Eduardo Cudê, pelo amor de Deus, cara, pegar um guri de 17 anos, botar para ser fritado e improvisado na lateral esquerda, por favor, tá, Eduardo Cudê? Então nota 3 por Dalla Corte. Vamos ver. O Johnny não foi bem hoje, errou passes, lento em várias jogadas, tá? E o Inter que conseguiu uma grande venda com ele, tá? O jogador também, assim, ó, o Johnny é nota 5. Então foi uma boa venda que o Inter fez, tá? Johnny nota 2, tá? O Arangues não jogou bem hoje, tá? Não foi uma boa jornada dele, nota 3. Entrou no lugar dele o Bruno Henrique, eu vou dar 3 só por causa do gol. Fora isso, ele não fez mais nada, tá? Então nota 3 por causa do gol. O Maurício eu já falei uma coisa pra vocês. O Inter que venda aí rápido esse rapaz, porque ele errou 100% dos lances hoje. Ele errou tudo. Ele errou os passes, ele fez faltas idiotas, ele levou um amarelo imbecil por reclamação quando o pênalti já tinha sido marcado. Vendam esse cara de uma vez. Ele tá batendo os 23 anos, tá? O Bragantino ofereceu 7 milhões de euros. Rapaz, vendam numa vez. Vocês vendam numa vez, antes que o pessoal veja a realidade. Jogador comum, tá? Nota 0 pro Maurício, errou tudo hoje, tá? O Pedro Henrique entrou no lugar dele, nota 0. Não fez nada, nem os 100 metros rasos ele correu, não foi perigoso para a zaga adversária, não fez nada, nota 0, tá? O Alan Patrick, o melhor do Inter, mas mesmo assim, tá? Eu vou dar uma nota 5 para o Alan Patrick. Uma médiazinha ali, né? O Alan Patrick tentou fazer alguma coisa no seu brilhantismo, tá? O Ener Valencia, né? O Ener Valencia, ele tem uma coisa, né? O Ener Valencia parece ter um parafuso a menos. É frieza demais. Ele perde gol e sai rindo, sabe? E ele perdeu um gol quando tava ainda, acho que tava 1-1, se eu não me engano, 1-0, não me lembro, tá? E um gol que o Alan Patrick deu uma cruzamento, largou na cabeça dele. Então o Ener Valencia, eu já disse essa semana, se ele acertasse os gols que ele erra, ele tava no Real Madrid ou no Barcelona, tá? Então a nota do Ener Valencia é nota 4. Por causa desses gols, pelo bateu o pênalti com muita displicência também, tá? Então não achei que o Ener Valencia jogou bem hoje, nota 4, tá? O Carlos de Pena, brincadeira, né? Tem um cara desses aí no grupo. Enquanto esteve em campo, não fez absolutamente nada, não errou passes, né? Fez faltas burras, idiotas, né? Não tem bola para jogar no Inter, talvez consiga a titularidade de um time da Série C do Campeonato Brasileiro. Nota 0, tá? O Igor Gomes entrou no lugar dele, não foi bem, o Inter tomou gols de cabeça, tá? Eu vou dar nota 1 para o Igor Gomes. Igor Gomes, nota 1. Agora, Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê hoje foi desastroso. Desastroso. Ele não consegue ter umas ideias diferentes quando tem ponto fora da curva. Tem ponto fora da curva, ele não consegue fazer a coisa mudar, tá? Então, ele foi péssimo hoje. O Inter, parece assim, ó, ele tem aquele esquema dele, com aquela intensidade, com aquela marcação alta, com 3 jogadores sempre perto da bola. Porém, se acontece qualquer ponto fora da curva, o Inter não tem um plano B, um plano C. Isso está evidente. Isso mostra também que a culpa continua sendo da direção. Porque o que o Magrão faz lá dentro? Toma café, fica tomando cafezinho lá, dando grito no vestiário, dando tapa nas costas dos caras, batendo palma antes do jogo? Qualquer um pode fazer isso aí para ganhar 80 mil, 100 mil por mês. E ele não faz nada lá dentro. O que esse treinador precisa, que não é um treinador ruim, é um excelente treinador, o Cudê, tá? Ele precisa de orientação. Ele precisa de um cara que conheça futebol ao lado dele. Que cobre ele. Que faça ele crescer como treinador. E hoje ele foi trágico. A culpa também é de direção por isso, tá? Eduardo Cudê, hoje nota 1, tá? E pra finalizar, pessoal, eu quero dizer uma coisa pra vocês. A culpa disso tudo que tá acontecendo com o Inter, a culpa do Inter não ir pra Libertadores e nem pra pré-Libertadores, a culpa é da direção. E eu vou na pessoa do presidente, deste presidente Barcelos. Ele foi um péssimo presidente. Não é a pior direção da história do Inter, como diz o Balde de Aço, tá? Não é. A pior direção da história do Inter é que levou o Inter para a segunda divisão do futebol brasileiro. O maior fiasco da história do Inter foi ser rebaixado, tá? Foi que tirou o Inter do lugar mais digno que o Inter sempre teve. Mas essa direção horrível, horrorosa, 3 anos, atrapalhada, atrasada, com decisões equivocadas, com péssimas decisões também, com péssimas escolhas, tá? Espero que termine esse ano
esse cara vai embora, esse Barcelos, e que venha a nova direção. O Melo não é um cara dos meus sonhos, mas se vier tiracolo aí com o Sonda, tá? E com um diretor de futebol como o D'Alessandro, por exemplo. Não o tomador de cafezinho aí do Magrão, tá? E criador de casos, que é o Magrão também. E com o executivo de futebol de primeira linha, tá? E contratações de primeira linha para ser titular e para banco. Porque o Inter tá cheio de pereba, cheio de bagre no grupo também. A culpa é da direção pelo ano ruim, horrível do Internacional. E não há outros culpados. Há consequências, mas o diretor máximo é o presidente, e ele é culpado pela draga que nós estamos vivendo. Pessoal, eu agradeço por vocês terem ficado até aqui, peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês ativem o sininho das notificações, que se inscrevam no canal, para dar aquela força para o canal do Axel Colorado. Um grande abraço e fiquem com Deus.